mensagem. E já vou direto a Brasília, onde está a Aguirre Talento, para que a gente tenha mais informações sobre essa operação fortíssima, que é alvo já de muitos ataques, né, Aguirre? Bom dia, seja bem-vindo. Aliás, feliz ano novo, não tinha visto você até então. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Feliz ano novo. Realmente, ainda não tinha participado desse ano. Bom dia a quem está nos assistindo. Pois é a primeira vez que a Polícia Federal, desde que começou as investigações do 8 de janeiro, faz uma operação de busca e apreensão contra um deputado federal no exercício do mandato. A gente já tinha conhecimento que alguns deputados estavam sendo investigados, mas nenhum deles até agora tinha sido alvo de uma operação da PF na Lesa Pátria. Então, essa operação tem uma relevância e também tem uma relevância especial porque Carlos Jordi, o alvo da ação, é líder da oposição na Câmara dos Deputados. A Polícia Federal chegou a suspeitas de que Carlos Jordi orientou e liderou atos antidemocráticos no Rio de Janeiro depois do resultado das eleições de 2022. Esses atos ocorreram principalmente por meio de bloqueios em rodovias e também acampamentos em quartéis. Os investigadores, eu tive informação dos investigadores de que Carlos Jordi orientava esses manifestantes, ele funcionava como uma espécie de líder, ele era consultado e dava orientações. A Polícia Federal, pelo que me falaram esses investigadores, chegou a essas informações através da obtenção de trocas de mensagens entre Jordi e esses golpistas, esses manifestantes que estavam contestando o resultado da eleição em uma ação totalmente antidemocrática ali depois do segundo turno. Então, a Polícia Federal pediu busca e apreensão no gabinete de Carlos Jordi, na Câmara dos Deputados, em sua residência, no Rio de Janeiro, e também contra outros alvos, essas pessoas que participaram dos atos e que estavam ali em contato sempre com o parlamentar. A gente não tem ainda detalhes da extensão do envolvimento de Carlos Jordi, e ele, é bom até citar que nas redes sociais ele publicou um vídeo negando ter qualquer relação com esses atos, tanto os atos de contestação do resultado da eleição, como os atos do 8 de janeiro. Então, A gente até vai, tem vai esse, depender um pouco. Aguirre, vamos até colocar, já que você citou, acho importante, porque essa informação que você trouxe agora é fundamental também, né? Por que essa operação contra Carlos Jordi? Esse é o foco, né? Porque ele, no vídeo que ele publicou, inclusive ali muito incomodado, né? Primeiro ele fala que ele foi acordado com um fuzil na cabeça, o que foi desmentido há pouco pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, né? Ele falou ao Metrópole dizendo que não teve fuzil na cabeça, mas ele diz isso no vídeo que ele publicou nas redes sociais dele. Diz que não tem cabimento essa operação contra ele, que isso é algo feito por Alexandre de Moraes, que ele chamou de dono do mundo, e falou que estamos vivendo uma ditadura, e disse que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Vamos ouvir o que disse Carlos Jordi na sua defesa dessa operação de hoje. É inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Então, assim, é totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Porque eu nunca, repito, postei
incitei, a tal de Operação Lesa Pátria, que engloba inclusive financiadores do 8 de janeiro. Isso é uma piada. Isso é uma piada. É óbvio que tem um viés totalitário, intimidatório, não tem respaldo legal, são esses inquéritos aí que duram 5 anos e que o judiciário não tem competência para instalar. E nós ficamos aqui realmente muito revoltados, indignados com tudo isso. Eu até falei para os policiais federais, antes vocês iam na casa de políticos corruptos, políticos que eles tinham alguma investigação por corrupção, e hoje vocês estão indo por conta de determinação de uma pessoa que se julga o dono do Brasil e que quer perseguir seus adversários com esse inquérito do fim do mundo. É lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir. Bom, o que você ouviu dos agentes da Polícia Federal é que sim, ele enviou mensagens, é isso, Aguirre? Exatamente. A informação que eu tenho de investigadores é que há conversas do deputado Carlos Jordi com esses participantes de atos antidemocráticos em que ele funcionava como uma espécie de liderança, um orientador, ele era consultado a respeito dessas ações contra o resultado das eleições. É claro que eu gosto sempre de ser cuidadoso, porque eu não tive acesso ao teor exato dessa prova. E essa coisa de diálogo é sempre bom a gente saber exatamente o que foi dito, exatamente de qual forma, exatamente o conteúdo, mas a informação que eu tenho é que a ação foi baseada, em boa parte, por causa dessas conversas. Essa história que ele fala do fuzil, eu até fiquei pensando que, inclusive, ele disse que a Polícia Federal apreendeu as armas que ele tinha. Eu até fiquei pensando que a Polícia Federal, principalmente no Rio de Janeiro, deve ter ficado um pouco mais cautelosa depois do caso do Roberto Jefferson, né? A gente vai lembrar que, perto ali da eleição de 2022, Roberto Jefferson foi alvo da Polícia Federal e recebeu os agentes policiais à bala. Então, talvez eles estavam desprevenidos, né? Então, talvez eles estejam agora se cercando de mais cuidados para fazer ações desse tipo, até porque, como o próprio Carlos Jordi confirmou, ele possuía arma em casa, né? Ele falou que teve uma arma apreendida nesse vídeo, mas ele até abre o vídeo falando que ele foi recebido com um fuzil na cara, que ele foi acordado com um fuzil na cara. Isso foi desmentido por agentes da Polícia Federal ao Metrópolis, ao site Metrópolis, né? Eles disseram que trata-se de uma fake news do deputado federal, que eles não usaram a força para entrar na casa do deputado federal Carlos Jordi. Pelo menos foi os policiais que participaram da operação, diz que a afirmação dele não é verdadeira. Segundo a PF, a ação seguiu o protocolo da corporação e não houve a necessidade do uso da força para entrar na casa do parlamentar. Portanto, é falsa a afirmação de Jordi, é o que diz aí a Polícia Federal. Porque seria muito curioso até, né, Aguirre, um parlamentar, porque a gente viu já operações da Polícia Federal e que um fuzil na cara dele na abertura era algo realmente que estava chamando a atenção. E agora a Polícia Federal diz que não é verdadeira essa informação, então ele teria cometido uma fake news, é isso? Claro, os agentes da Polícia Federal, quando cumprem uma ação desse tipo, eles primeiro batem educadamente para entrar no local. Tanto que no gabinete dele, na Câmara dos Deputados, até demorou um pouco para os agentes entrarem no gabinete, porque eles ficaram esperando alguém chegar para abrir. Eles não arrombaram o gabinete. Então, eles só usariam a força se realmente ele estivesse se negando a colaborar, estivesse se negando a abrir, houvesse alguma resistência. Quando não há resistência, tudo costuma ser feito em um espírito colaborativo. Até porque, exatamente como ele falou, os agentes do Rio de Janeiro que cumprem a ação, eles só cumprem um mandado, eles nem fazem parte da investigação, eles não sabem nem qual é o objeto exato, eles só recebem a ordem, o mandado do STF e são comunicados que tem que cumprir aquilo. Mas, de fato, o uso de uma
de uma certa violência só costuma acontecer quando há uma resistência por causa do alvo, por parte do alvo. E parece não ter sido o caso, né? Então não faz muito sentido realmente isso de ter sido recebido com um fuzil na cara. Talvez seja só uma força de expressão, o deputado esteja exagerando um pouco para dramatizar o evento. Aguirre, você sabe os outros alvos de hoje? Como você falou, essa operação da Polícia Federal bateu na porta da casa do deputado federal, foi também ao gabinete dele em Brasília, mas há também outros alvos nessa operação, nessa fase da operação de hoje da Lesa Pátria? Sim, os outros alvos são do Rio de Janeiro. São no total 10 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. Só que a gente não tem a identidade dos demais. O que nós sabemos é que eram pessoas que estavam participando desses atos antidemocráticos após o resultado da eleição de 2022. Então, eram pessoas que estavam diretamente envolvidas nos bloqueios de rodovias, no acampamento nos quartéis no Rio de Janeiro, eram pessoas vinculadas a esses movimentos, mas a identidade deles ainda não conseguimos saber. Importante também, Aguirre, antes até de eu me despedir, porque você tem muita coisa para apurar aí e trazer para a gente aqui ao longo até do nosso All News, o perfil um pouco de Carlos Jordi. Você disse agora das justificativas dele e também das justificativas da Polícia Federal, né, como você disse já das mensagens e que ele funcionava como uma espécie de líder e até mesmo de orientador dos bolsonaristas que promoveram o 8 de janeiro, nessa tentativa de golpe no nosso país. E aqui a gente fez no UOL, até vamos colocar aqui essa reportagem, quem é Carlos Jordi? Quem é esse alvo? Ele, durante o seu vídeo, ele fala até que um dos objetivos dessa operação de hoje é político, até porque ele é pré-candidato à Prefeitura de Niterói. Ele diz que isso tem um fundo político. Bom, Carlos Jordi, ele é do PL do Rio de Janeiro e ele está no seu segundo mandato como deputado federal. Ele foi reeleito em 2022, teve 114 mil votos. Nas eleições de 2018, ele teve mais votos, recebeu na época mais de 200 mil votos, 204 mil votos, ou seja, teve uma queda na sua votação de 2018 para 2022. Sempre um grande apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, também próximo aos filhos dele. Ele hoje é pré-candidato à Prefeitura de Niterói, também é líder da oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados. Nos seus históricos de ataque ao STF, chama a atenção um ataque que ele fez em 2021 ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quando ele o chamou de vagabundo. Carlos Jordi xingou o Alexandre de Moraes nas redes sociais no episódio envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira, por ter feito ameaças aos ministros da corte e a apologia também ao AI-5. Nos seus perfis nas redes sociais, o deputado ele faz muitas críticas ao governo Lula e ele define a invasão à sede dos três poderes, em 8 de janeiro, como uma narrativa mentirosa de golpe, feita por Lula e por STF. Diz que é uma manifestação contra um governo eleito, uma manifestação justa, né? Ele foi vereador em Niterói, ainda no seu histórico político, em 2016, e também o deputado já foi condenado a pagar uma indenização de 66 mil reais ao youtuber Felipe Neto. Jordi associou Felipe Neto ao massacre que aconteceu a uma escola pública em Suzano, na região metropolitana de 2019, e aí foi condenado. Bom, esse é um pouquinho do perfil aqui de Carlos Jordi. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, você que acompanha bastante também a atuação dele no Congresso. O que você gostaria de acrescentar aí ao perfil do deputado federal, alvo hoje dessa operação da PF? Exato, o Carlos Jordi é um bolsonarista ideológico raiz, digamos assim. E ele, ao longo dos últimos anos, principalmente durante o governo de Bolsonaro, ele ecoava aqueles discursos, em determinada medida, negacionistas, principalmente sobre as eleições. Ele defendia a bandeira do voto impresso, que era uma pauta do então presidente Jair Bolsonaro, que ele usava para colocar em dúvida o resultado das eleições. Ele fazia ataques às instituições, chegou a, como você citou, xingar o ministro Alexandre de Moraes. Ele tentou viabilizar uma CPI para investigar os institutos de pesquisa eleitorais,
que a gente tem que lembrar isso num contexto que os institutos de pesquisa estavam mostrando o então candidato Lula à frente de Jair Bolsonaro ao longo da eleição de 2022. Então, ele é bem alinhado a todas essas pautas, tanto que se tornou o líder da oposição na Câmara dos Deputados. É um porta-voz ali do PL, um porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até por isso, essa ação da Polícia Federal é ainda mais significativa.